Você acha que o cara vai gastar 10 mil reais para ter uma arma? Mas é claro. Não, eu não quero uma arma para quê? Se tiver brigar, briga na mão. Ronaldo Caiado, ninguém quer arma para se defender. Hã? Se não existe ladrão e nem bandido, para que eu quero revólver? Entendeu? A ideia boa é essa aí mesmo. Acabar com crime, entendeu? Com E crime. botar a lei pesada. Irmão, você tá com uma leitura completamente outro dia uma pessoa esquerdista, totalmente totalitária de Estado. Arma, meu filho, você pode ter o que você quiser, desde que você não cometa crime. E eu só quero, falando também a respeito da segurança pública, você vai esperar ir na mão, se defender a sua família? Não é só O isso, cara não. chegar com uma faca, você vai fazer o quê? Isso é uma visão pessoal, Timóteo. As pessoas pegam as suas visões pessoais e querem trazer elas como solução para o coletivo. O que é importante que o telespectador, ouvinte, entenda é o seguinte: a questão do armamento civil não é sobre você ter arma em casa. Ninguém vai mandar você comprar uma arma. É sobre o direito do outro É perfeito. de ter. Perfeito. Entendeu? Então, assim, outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, Edmund Burke é o maior conservador, nunca vi ele entrar nessa questão do armamento civil. Ele não entrou porque naquela época existia o armamento já, as pessoas tinham armas. Normal, pô. Era Não precisava normal. nem de discussão isso, Entendeu? óbvio. Isso não entrava nem em discussão. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é claro que ele não ia entrar nessa pauta, porque não existia essa pauta. Então, o que acontece? Porque ele querendo dizer que isso não era uma pauta exatamente conservadora. Claro que é. A defesa da vida, na verdade, o direito de você possuir uma arma, seja ela para brincar, para caçar, para se autodefender, seja para qualquer que for o motivo, a questão da liberdade. E a liberdade de escolha é uma prerrogativa conservadora. Certo? Então, esse é o grande ponto. Não é sobre você ter arma. É sobre... Você pode escolher não ter. É sobre você não querer que a sua decisão pessoal seja a decisão pessoal do coletivo. Até porque, para você ter arma, como um cidadão de bem, você vai passar por uma série de prerrogativas até aquela arma chegar na sua mão. Você vai ter que treinar, você vai ter que se mostrar capaz psicologicamente de possuir aquela arma, diferente do bandido, que vai lá no câmbio negro e compra. Você não. Você vai ter que passar por uma série, o cidadão de bem, ele passa por uma série de controles estatais, inclusive, que eu, até entrando nessa seara, não concordo, mas ele passa por uma série de controles estatais para que ele possa ter aquele armamento, certo? Então, não é uma questão de eu quero ter, então eu sou contra, eu quero ter, eu sou a favor. É você a favor da liberdade de escolha do cidadão de ter ou não ter? Na minha casa, para entrar uma arma, teria que ter um consenso. Certo? Mas eu sou altamente armamentista. É assim que funciona. Você atira no clube? Meu pai... Não, eu não atiro no clube. É isso que eu ia falar. Meu pai sempre teve arma. Porque na época que eu era criança, isso Todo era mundo permitido. tinha arma no Brasil. Eu atirava nos anos 80. tranquilamente Todo na minha mundo. fazenda. Eu criança, com meu pai, com o auxílio dele. Eu atirava com diversas armas que ele possuía. E tá tudo bem. Sempre foi liberado isso. Eu nunca fui violenta. Meu pai é um cara extremamente tranquilo. Quem o conhece sabe a tranquilidade e a serenidade que ele tem, sempre teve. Mas eu sempre soube onde ficavam os armamentos em casa, sempre tudo. Por quê? Porque isso sempre foi algo que é questão de liberdade, da mesma maneira que em outras casas não existia arma. Perfeito. Então não é sobre eu quero ter, você não quer ter. O Caiado, ele não é um cara conservador, ele não é um cara de direito. Não vamos dar nomes ao que não é. E aí, você disse tudo. E se o Caiado se prontifica a ser candidato a presidente, ou seja, ele já é governador, inclusive. Quando um político que defende o desarmamento, quando uma pessoa entra na política e defende o desarmamento, acaba sendo prejudicial para nós, defensores da liberdade. Exatamente. Se o Tarcísio continuar como particular fazendeiro e não gosta de arma de fogo, o problema é dele. Pois é. Um abraço. Até porque já foi. essas figuras Simples. possuem na sua segurança pessoas altamente armadas ali para fazer a segurança das suas propriedades, dos seus bens, da sua própria vida, enquanto cidadão comum não. Só que a questão principal é até que nível o Caiado, isso precisaria entrar em uma pauta realmente de discussão, mas até que nível o Caiado é desarmamentista? A gente precisa também entender isso, sabe, Timóteo? Porque... Não, entenda o que eu estou querendo dizer. Porque a gente teve o Bolsonaro, que era um armamentista, teoricamente armamentista, certo? Onde a gente não teve nenhum avanço na pauta armamentista. Será? E nos governos de esquerda,
Pergunte a quem é dono de clube de tiro, quem é praticante do esporte, certo? Nos governos de esquerda, nunca existiu um incômodo tão grande nessa seara como aconteceu pós-governo Bolsonaro. É porque o tema foi politizado, entendeu? Né? Existiu, essa politização foi irresponsável. Essa politização sem a lei, ela transformou o armamento civil em algo totalmente questionável e totalmente colocado com o foco exclusivo de defesa. Porque se a gente tem um presidente hoje, por exemplo, um Caiado, que venha, pelo menos, a garantir a liberdade, o retorno da liberdade dos clubes de tiro, do profissional que executa aquilo de maneira esportiva, já é um grande avanço. A gente retrocedeu muito nessa questão do armamento civil. É isso que eu estou querendo te dizer. Sim, claro, eu concordo totalmente. Então tem que ver o que ele pensa disso. O Benê Barbosa, ele disse que teve responsabilidade da questão da politização do armamento, inclusive do esporte, né, do esporte do tiro. Foi responsabilidade também de vários deputados parlamentares que erraram com essa questão do tema. Vamos lá, mensagem de voz. Bom dia a todos, bom dia audiência da Rádio Dourado, bom dia aos apresentadores aí. Para esse cidadão que perguntou aí, para que arma, né? Quando um ladrão entrar na casa dele, né? Ameaçar a família dele, né? Levar os bens dele que ele suou aí ele vai querer para comprar, né? Deus o livre e guarde. É verdade. Né? Esculachar ele e a família dele, os filhos dele. Esse cidadão vai perceber o porquê, né, de um cidadão de bem obedecendo todos os requisitos, óbvio. O porquê que esse cidadão tem que ter uma arma. Entendeu? Porque eu acho de uma extrema ignorância, né, um cidadão de bem, que provavelmente esse cidadão que falou aí deve ser um cidadão de bem, né, ter uma opinião esdrúxula dessa aí. Isso é esquerda, meu querido. Isso é marxismo cultural. Marxismo cultural. Às vezes o cara tá na cabeça, impregnando um bocado de gente já, a cabeça de muita gente, desde os anos 90, na novela, no filme, agora, inclusive filme de Hollywood, dos Estados Unidos, eles são desarmamentistas. Então você vai absorvendo isso, você não precisa fazer curso de ser esquerdista e desarmamentista. Você aprende na música, você aprende no jornal, você acha que arma... É referência que você tem no mundo artístico, o cara que você gosta de ouvir, ele fala... Então, tem ouvinte aqui que praticamente ele sofre indiretamente, ele é afetado pelo marxismo cultural e nem sabe. Quando você não tem o conhecimento, você acaba ficando mais vulnerável ainda a essas interferências externas. Todos nós somos. Não fique aí em deleite com o inimigo, porque você, cedo ou tarde, pode se render àquela cultura. Tudo que nós, seres humanos, temos essa tendência, Timóteo, essa tendência a sermos mais assim complacentes e tudo mais. Então, quando a gente começa, por exemplo, conviver com um comunista, a gente começa a entender que ali tem um ser humano, que ali tem... Aí a gente começa a gerar a tal chamada empatia, né, que os esquerdistas mencionam. Então, a gente precisa ter essa coisa. Isso foi colocado dentro da sala de aula, dentro da discussão, ao longo de décadas por parte dos comunistas. Esse querido ouvinte que mandou aí, falando do armamento, que ele é contra o armamento civil, eu fiz questão de fazer o comentário que é pessoal dele, porque ele automaticamente incorpora, aqui na minha casa eu acho que é melhor não ter arma, então eu sou desarmamentista, né? E a gente precisa... não entrar no embate com essas pessoas, porque muitas vezes essas pessoas têm valores sólidos de direita. São pessoas até essencialmente conservadoras, mas não têm o conhecimento do que de fato é ser conservador, do que de fato é ser de direita, e acabam entrando em narrativas que já estão implícitas em suas mentes, por conta do simbolismo, por conta de tudo. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.